Reformando discípulos para a glória de Deus. Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Reformando Discípulos para a glória de Deus, o discipulado da Igreja Reformada em Vila Velha. E nós estamos hoje aqui com o Léo. Tudo bom, Léo? Seja muito bem-vindo novamente. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo João. Já peço aos irmãos para que peguem suas Bíblias, por gentileza, abram a palavra de Deus em João, no seu capítulo 4. Nós vamos ver, Léo, Jesus tendo mais um encontro marcante na vida de uma pessoa, transformando a vida de uma pessoa. Vou só fazer lembrar aqui aos irmãos do episódio anterior. Nós estávamos no capítulo 3, onde Jesus se encontra com um homem muito importante, um judeu religioso, chamado Nicodemos, e ele se encontra à noite com ele. E hoje nós vamos ver um encontro diferente, um encontro que vai ser à luz do dia, meio-dia. Muito interessante, porque no primeiro, Léo, ele se encontra com um homem judeu de boa reputação moral, elevada posição social, conhecedor da lei. E nesse segundo encontro, nós vamos ver uma pessoa, uma mulher, que não é citado o nome, né? De baixa situação, baixa condição social, péssima, né, reputação moral na sociedade, mas o importante é que Jesus salvou os dois. Né? Jesus não faz acepção de pessoas, ele vai em busca do pecador. Amém? Então, peço aos irmãos para que abram suas Bíblias aí, peguem suas Bíblias no capítulo 4 de João. E aí, Léo, vou ler aqui e a gente vai fazendo um bate-papo, né? Então, termina o capítulo 3 e começa o 4 dizendo assim, que Jesus ficou sabendo, os fariseus, ficaram sabendo que Jesus batizava mais discípulos que João. Só que no verso 2 diz que, se bem que o próprio Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos. E Jesus ele deixa a Judéia retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Vamos explicar um pouquinho por que de Samaria, por que o autor enfatiza, por que ele tinha que passar por Samaria. Você quer falar um pouquinho disso aí? De Samaria? Os judeus eles tinham uma aversão à cidade de Samaria, né? Por causa do seu sincretismo, por causa da mistura de religiões que haviam ali, né? O povo, depois do exílio, ele trouxe muito sincretismo, muitos ídolos do exílio, né? Então, eles adoravam a Deus, mas usavam imagens no culto, né? Adoravam a Deus de outras formas. Eles não iam mais para Jerusalém, certo? Eles não iam mais para Jerusalém adorar, eles adoravam no Monte Gerizim, né? E então os judeus criaram aversão a isso. E os samaritanos tinham aversão ao judeu. Eles tinham essa rixa, né, por conta disso tudo. Eles não se odiavam, na verdade, né? Por causa disso tudo que o Léo falou. Por quando o reino foi dividido, né, o rei Jeroboão, para não deixar a população ir adorar em Jerusalém, optou ali, direcionou o povo a orar no Monte Gerizim que você falou. E depois, quando o Império Assírio conquista Samaria, causa esse sincretismo que o Léo falou, mistura outros povos ali, outras religiões, então a religião dos samaritanos era essa mistura, esse caldo de mistura aí, de idolatria, que afastava eles cada vez mais do judeu e eles se odiavam. Mas a palavra do Senhor diz que era necessário passar por Samaria. Alguns estudiosos, Léo, dizem que o judeu fazia de tudo para evitar passar por Samaria. Né? Era o caminho até mais rápido para ir da Judéia para a Galileia. Porém, eles faziam um caminho mais longo, cruzavam 2 vezes o Rio Jordão para evitar passar por Samaria. Mas não foi essa a opção de Jesus, porque Jesus tinha marcado um encontro ali. Né? A pessoa não sabia, mas Jesus sabia que iria encontrar uma pessoa ali, uma mulher, e iria salvá-la. E é isso que nós vamos falar agora. Então, no verso 5, diz que ele chega numa cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras onde o patriarca Jacó tinha dado para o seu filho José, de presente. E ali estava uma fonte, chamada Fonte de Jacó. E, cansado da viagem, Jesus se assenta junto à fonte por volta da hora sexta, que é o
nosso meio-dia. Então, sol a pino, naquele calor, e Jesus chega ali naquele poço e, cansado, espera. No verso 7 diz que nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus diz para ela, dá-me de beber. Então, assim, a gente já vai ver, Léo, várias coisas acontecendo ali. Primeiro, né, um judeu não deveria falar com um samaritano, um homem não deveria sozinho falar com uma mulher, mas Jesus vai quebrando esses paradigmas todos ali, né? E, principalmente, né, ele era o Salvador e estava se encontrando com a pecadora. Mas Jesus ele veio para resgatar, salvar aqueles que estavam perdidos, né? Então, a gente vê isso de uma forma maravilhosa. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, a salvação é uma iniciativa do homem ou é de Deus? É Deus que vai até o homem, né? É Deus que inicia. É Deus que realiza tanto o querer quanto o realizar, né? É Deus que toma iniciativa para salvar o homem. Ele foi até ali, mesmo sabendo que os judeus tinham aversão àquele lugar, mas ele sabia que se encontraria com aquela mulher, e ele foi até ali com esse propósito, né? Ele foi ali para confrontar ela, de certo modo, fazer entendê-la que ela era uma pecadora e que ela precisava de um Salvador, que ela precisava de mudança de vida, né? Maravilha. Então, para os irmãos que estão nos assistindo, a salvação ela é uma iniciativa de Deus. Como o Léo falou, é sempre Deus que busca o homem, nunca o homem que busca Deus, né? Nós vemos do Gênesis ao Apocalipse. É Deus que foi ao encontro de Adão, é Deus que foi ao encontro de Noé, de Abraão, não é isso? Romanos diz, né? Não há quem busque a Deus, não há quem entenda, né? Perfeito, é isso aí. E aí, Léo, vamos no verso 9 agora. Então, lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí vem a explicação, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E aí, vou fazer aquela pergunta para a gente debater aqui. Deus faz acepção de pessoas? De modo nenhum. Deus não faz acepção de pessoas. Ele salva judeu, ele salva samaritano, ele salva grego. Ele não faz acepção, ele salva rico, salva pobre. Ele não faz acepção. Não importa a condição social, intelectual, né? Nada disso. Jesus ele supera todas essas barreiras para salvar o pecador, né? O que ele vê, ele é um pecador. Não importa a condição, se é rico, se é pobre, né? E ao conversar com aquela mulher, ele apresenta a salvação para ela, e ele supera a barreira racial, que ela mesma já falou que o judeu não se dava com o samaritano, a barreira sexual, né? De homem com mulher, ele conversou ali com uma mulher, e a barreira moral, porque ele estava diante de uma pecadora, diante daquele que era santo, 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 né? Santo, 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 aquele que é o nosso Salvador. Então, Deus, Jesus, meus irmãos, não faz acepção de pessoas. E a conversa continua, Léo, e replicou-lhe Jesus no verso 10. Ele diz assim, olha, se você conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, ou seja, quem é que está falando com você, você dá-me de beber, você me pediria, e eu te daria água viva. Quando fala água viva, ela é usada em alguns textos do Antigo Testamento. Em Jeremias, em Zacarias, é um termo que fala assim de água que vem da nascente, água que brota fresca mesmo, né? Não uma água parada. Então ela fica assim, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, de onde, pois, vai tirar essa água da vida? Eu penso assim, eu fiquei imaginando, comparando a conversa de Nicodemos e dessa mulher, porque Jesus falava algumas coisas que eles não entendiam, né? Eles perguntavam, não, mas não tem como é que isso vai acontecer, né? E aí ela continua aqui no verso 12. És porventura tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos, seu gado? Então, assim, nós vamos ver agora, Léo, que a salvação ela é apresentada como uma necessidade da alma que precisa ser satisfeita. Jesus estava falando com ela com relação à água, que a água é um produto do qual nós não temos como não viver, né? A gente sabe que o homem pode passar fome alguns dias, mas água
Impossível, muito pouco tempo, né? A gente sobrevive sem água. Mas ele estava falando aqui de uma água, que ela ia beber aquela água do poço de Jacó, uma água que, logo em seguida, ela teria sede novamente. Mas o que ele estava apresentando era uma coisa muito maior. E ela não estava entendendo ainda, que era a salvação que ele estava apresentando. E aí, você quer falar alguma coisa? Essa água só Jesus tem para dar, né? É uma água que mata a sede da alma. A gente vê, Vitral, muitas pessoas buscando saciar sua sede em muitas coisas, né? Muitas pessoas procuram nos seus bens, na sua conta bancária, saciar em busca de alguma coisa, né? A pessoa troca de carro e não está satisfeita. Depois de um tempo, ela vê que aquilo ali foi pouco, e ela quer trocar de novo, e ela quer de novo, e ela quer de novo. E ela nunca está satisfeita, ela tentando preencher um vazio que nenhum bem pode preencher. Mas, quando Jesus diz bem assim que essa água que Ele tem para dar, se ela beber, nunca mais tornará a ter sede, é nesse sentido que Ele preenche todo esse vazio, né? Quando o salmista diz ali, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o sentido o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Eu não sinto falta de mais nada. Ele preenche todo o meu ser, todo o meu vazio, é Ele que me sustenta. É esse o sentido, né? E é o mesmo sentido que Jesus está falando para ela aqui. É isso mesmo. Porque tudo na vida é passageiro, né? Todos os prazeres que você falou aí, dinheiro, carro, o que for, tudo vai passar. Ou seja, você bebeu agora, você vai ter sede de novo, mas o que Jesus estava apresentando era uma água que a pessoa iria beber e nunca mais teria sede, né? Que é a salvação. E aí nós vamos ver isso aí. Ele diz, no verso 13, ele fala, olha, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Ou seja, a pessoa ainda vai ser um instrumento usado pelo Senhor, né? Vai ser uma fonte, vai estar jorrando, né, a alegria da salvação, anunciando Cristo como seu Salvador. As pessoas perceberão, né? Exatamente. Né? Vão olhar para ela e falar assim, aquela pessoa tem algo diferente nela, né? Ela está jorrando essa água, né? E daqui a pouco ela vai virar essa fonte, né? A gente vai ver. E aí ela fala assim, Senhor, ela fica tão maravilhada com isso, que aí ela começou a ter essa experiência com o Senhor. Ela fala, Senhor, dá-me, no verso 15, dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Né? Então ela já começou a ter uma experiência com o Senhor. Depois nós vamos ver também, né, Léo, que essa experiência com Jesus ali, ela vai ser crescente, né? Vai tendo um escalonamento, vai mudando ali o entendimento dela. E aí no verso 17, no verso 16, ele diz assim, ó, aí Jesus diz, você quer essa água? Ela, quero. Então vai lá, chama seu marido e vem cá. E aí ela fala assim, olha, eu não tenho marido. E aí Jesus fala, olha, disseste bem, é isso mesmo. Não tem marido, porque você já teve 5, e o que você tem hoje também não é o teu marido. O que mostra aí uma sinceridade dela, né? Ela podia ter mentido para Jesus ali, né? Se a gente perceber, a resposta dela foi sincera, ela reconheceu o estado dela, de bate pronto, né? Jesus falou assim, vai e chama o teu marido, e a resposta dela, não tenho marido, sendo que ela convivia com um homem, né? E aí Jesus vai e diz para ela, disseste bem, foste sincera, né? Disseste a verdade. Confissão de pecado. Confissão de pecado. Né? Ela confessou ali para o Senhor. Realmente eu sou uma pecadora. E aí Jesus disse isso aí que o Léo falou, disseste bem. E aí ela já muda, no verso 19, ela disse, olha, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais, aí agora, Léo, essa parte é importante para a gente debater, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar em qual devemos adorar. Então, só relembrando de novo, os samaritanos adoravam num monte em Samaria chamado Gerizim, e ela aborda Jesus falando, olha, os judeus dizem que nossos pais, né, adoravam nesse monte, os samaritanos. Mas vós dizeis que o lugar em qual nós devemos adorar é em Jerusalém. E onde que nós devemos adorar? E aí Jesus disse, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte,
nem em Jerusalém adorareis o Pai. Você quer falar aquilo que a gente comentou? Então, aí ele diz, né, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus responde dessa forma para a samaritana ali, ele está querendo dizer duas coisas com relação em espírito e uma com relação em verdade, né? Em espírito, ele está querendo dizer que não através de imagens, como eles faziam em Samaria, né? Eles tinham trago aquele sincretismo religioso que eles adotaram, né? Idolatrias, né? A idolatria. E aí Jesus diz bem assim, olha, não é através disso, não é através de imagens, nem nada do que vocês trouxeram, né, do culto pagão, né? E aí ele continua respondendo, Deus é espírito, né? Ou seja, não é através de imagens, Deus não habita em imagens. E ele continua também dizendo com isso que também não é através de lugares sagrados. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? É em Jerusalém que se deve adorar, né? Ou é em Samaria que se deve adorar. Ou então no monte às 11 horas que se deve adorar. Não é isso. É o local da bênção, né? É o local da bênção, né? Ou então, quando a gente vê muito também, né, as pessoas às vezes fazem viagem para Israel e aí pedem para poder fazer aquele pedido de oração anotado no papelzinho, achando que se colocar no Muro das Lamentações vai ser atendida a oração. Gente, isso é misticismo, não existe isso, né? Deus te ouve no seu trabalho. Jesus fala, né? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ali. Exatamente. Né? E quando ele diz em verdade, ele está querendo dizer que nós não podemos inventar modos de adorar, né? Deus ele trouxe a forma de adoração e a forma que Ele quer, né? Nós não podemos trazer, por exemplo, dança para dentro do culto, teatro, não são coisas que Ele estabeleceu, a forma de adoração, né? Então, quando Ele diz em espírito e em verdade, Ele está querendo dizer isso, né? Porque a gente vê muitas pessoas adorando sinceramente, com verdade, mas adorando coisa errada, de forma errada, né? Então, quando Jesus está dizendo em espírito e em verdade, Ele está querendo dizer que nós não devemos adorar em algum lugar específico e nem de modo que nós queremos. Perfeito. E aí, Léo, nós vemos também, voltando um pouquinho no verso 22, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, porque a salvação vem dos judeus, ele fala para ela. Então, o que ele estava querendo dizer? Não estava querendo menosprezar nenhum povo, nem ninguém ali. Olha, não é que nós somos melhores que os samaritanos, mas porque as profecias diziam que o Messias viria da linhagem de Davi. Não poderia ser samaritano. Então, ele anuncia isso para ela. Olha, a salvação vem dos judeus e a adoração será feita em espírito e verdade. E ele foi continuando fazendo esse ensino. No verso 24, ele já diz, né, que Deus é espírito, né? Foi o que você falou, que adora em espírito e em verdade. E aí ela fala, olha, no verso 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias, eu já ouvi falar sobre isso, chamado Cristo. Quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. Aí o que Jesus responde para ela acerca disso aí, no verso 26, Léo? Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo, né? Então Jesus ali se apresentou, né? Vocês estão esperando o Messias? Eu sou o Messias, né? Ele falou para ela, ó, esse aí que você ouvia nas Escrituras, esse que foi anunciado na Palavra de Deus, sou eu, estou falando com você. Aí, nesse momento, chegam os discípulos de Jesus, que estavam na cidade, e se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia ninguém falou nada, né? Aí, no verso 28, diz que, quando a mulher, ela larga o cântaro, foi para a cidade e disse àqueles homens da cidade, ela chega feliz, anunciando, vinde comigo e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será esse porventura o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Eu queria parar aqui só para a gente falar da gradação, como é que foi a experiência dela com Jesus. Primeiro, Jesus chega, pede água para ela, e ela já fala, olha, mas como é que pode um judeu pedir água para uma samaritana? Então, primeiro, ela identificou ele como um judeu.
Depois que a conversa continua andando, que ele fala da água, ela já fala assim, és tu maior do que Jacó? Logo em seguida, Jesus fala sobre os homens que ela teve na vida dela, sobre o pecado dela, né? E ela fala o quê? Verdadeiramente vejo que és um profeta. E finaliza já ela reconhecendo e anunciando na cidade que ela teve um encontro com um Messias, com um Salvador chamado Cristo. Maravilha, né? Glória a Jesus. Aí, Léo, o Evangelho de João, a partir do verso 31, dá uma pausa com relação, porque ela foi para a cidade anunciar, porém eu quero dar uma ênfase no cântaro. Você quer falar do cântaro? Que o cântaro, que ela diz aqui que ela deixa o cântaro, no verso 28, para trás e vai para a cidade anunciar. Olha, naquele tempo, as pessoas andavam bastante para poder carregar água, né? Para ir até os poços com seus cântaros. Não existia água encanada, né? Não existia água encanada, essa facilidade toda, né? E aí as pessoas andavam bastante para poder pegar água, né? E traziam nos lombos, né? E você vê que tem uma importância, né? Já pensou? Você anda bastante com um objetivo. Chega lá, você larga o seu objetivo para trás e volta correndo. Alguma coisa aconteceu que transformou a sua vida, né? Você volta de mão vazia, entendeu? Então, o que aconteceu ali foi algo que transformou a vida da samaritana. Algo que mudou a vida dela para sempre. Ela teve um encontro com o Messias, né? Bebeu da água da vida, né? Ela bebeu da água da vida. E aí o cântaro representa o que ela deixou para trás. Exatamente. Não é isso? A água que dá... A água normal do poço, né? Que dá sede logo em seguida, mas não. Ela teve um encontro com aquele que saciou toda a sua sede. Ela tomou água superior, né? Isso. Ela tomou da água que descendenta a sua sede, a sua alma, né? Aquilo que faz jorrar uma fonte de água. Aquilo que a gente falou agora há pouco, né? A gente busca em muitas coisas preencher um vazio, mas que só o Senhor pode preencher a nossa vida, né? Perfeito, isso aí. No que a mulher samaritana desce para a cidade de Sicar para anunciar que ela tinha encontrado com o Messias, os seus discípulos tinham chegado com os alimentos que eles compraram na cidade e falaram, mestre, come. E aí Jesus começa a dar um ensino para eles também. Ele começa a falar que, no verso 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus começa a dar um ensino ali para eles, né? Porque tinha dado uma missão que eles deveriam ter ido na cidade. E o curioso, Léo, que eles foram na cidade comprar alimento, mas não convenceram ninguém. Não pregaram para ninguém. Porém, né? E aí Jesus dá um puxão de orelha neles, que ele diz, olha, ele começa a comparar a ceifa, ele fala, olha, a comida, não dizes vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Ou seja, não, vamos esperar um pouquinho, ainda está cedo para a gente ceifar, o fruto não está maduro ainda, vamos esperar 4 meses. Aí Jesus diz, negativo. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueio com a ceifa, já está pronto para ser ceifado. Vocês estão muito devagar, né? A gente até brincou. Enquanto eles estavam devagar, a mulher samaritana estava evangelizando lá em Samaria, né? E aí Jesus diz que, no verso 38, eu vos enviei para ceifar e não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho, né? Então está falando exatamente dela. Eu mandei vocês ceifar e vocês não fizeram, ela está fazendo o serviço de vocês. Ele faz um paralelo com o trabalho evangelístico, né? Isso aí. O campo estava pronto para semear, para colher, né, na verdade, para ceifar, né? Exatamente. E eles não tinham entendido isso. E ela, de bate-pronto, saiu anunciar, né? Isso é até um puxão de orelha para todos nós, né? E às vezes nós temos oportunidade de evangelizar, de levar a palavra do Senhor, de trazer pessoas, convidar pessoas para conhecer Jesus. E por N motivos, às vezes nós nos retraímos. Mas o modelo que nós devemos seguir é o da mulher samaritana, que teve um encontro com o Senhor e nada importava, largou o cântaro para trás e ela foi anunciar o encontro com Jesus, que transformou a sua vida. Quando Jesus acaba de dar esse ensino para os seus discípulos, no verso 39, Léo, já vem ela com os samaritanos. Resultado, já trouxe a colheita dela lá. Ela fala, olha, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Lembrando, Léo, que era uma mulher que tinha péssima reputação moral,
baixa condição social, né? Mas nada disso importava. O testemunho daquela mulher foi impactante para aquela população ali, aqueles que ali viviam. Então, ela anunciara, dizendo, olha, eu conheci um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Ele sabe de tudo, é o Cristo, ele é o Messias que estava vindo. E os samaritanos vieram ver e pediram para que Jesus permanecesse na cidade 2 dias. Jesus fica 2 dias ali. E a palavra do Senhor diz, no verso 41, que muitos outros creram por causa da sua palavra. Muitos tinham vindo pela palavra dela, mas muitos mais creram ouvindo a palavra da boca de Jesus. Né? E diziam, olha, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas pelo que nós mesmos tenhamos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Glória a Deus, né? E aí Jesus volta a Galileia. Você quer falar da volta da Galileia, a partir do verso 43? Passados 2 dias, né, partiu ele para Galileia, ele ficou aqueles 2 dias em Samaria e volta para Galileia. E o povo recebe ele, lembra lá do milagre que ele tinha feito em Jerusalém, nas festas. Eu acho engraçado que no verso 45, né? Assim, quando chegou a Galileia, os galileus receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. E aí, às vezes eu gosto de fazer esse exercício, eu leio o versículo, por exemplo, eu li o 45, eu leio o 44 agora, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Né? O que aconteceu? Né? Muita gente espera ver um milagre para poder crer em Jesus. Né? É isso que Jesus está falando aqui, não tem honra na sua própria terra. As pessoas precisam de ver o milagre, né? Precisam de ver alguma coisa, palpar, né? E para poder crer em Jesus. E isso não é fé, né? Fé é você ver, é você acreditar naquilo que você não viu, né? A fé vem pelo ouvir e não pelo ver, né? Então, eu acho interessante essa passagem por causa desse gap, esse gancho aí que é relatado aqui por João. E Jesus ele diz, né, bem-aventurado, feliz aqueles que não viram e creram, né? Perfeito. Então é importante isso. Queria só dar um exemplo também, que eles ficaram maravilhados de uma operação, de um milagre que Jesus fez em Jerusalém numa festa. Então é uma característica do Evangelho de João, é a presença de Jesus em Jerusalém, nas festas judaicas e operando milagres ali ou, né, outros ensinamentos. A gente vai ver isso repetidamente nesse Evangelho de João. A partir do verso 46, ele chega em Caná da Galileia, aquele local onde Jesus operou o primeiro milagre, onde ele transformou a água de um casamento em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, a cerca de 26 quilômetros de distância de onde ele estava. E esse homem, ele tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus tinha operado milagres, e que foi lá porque queria que seu filho, que estava à beira da morte, não morresse. E ele fala, Senhor, vem comigo, se porventura não virdes sinais e prodígios, verso 48, Jesus disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E aí rogou o oficial, dizendo, Senhor, desce, vem comigo ali, antes que o meu filho morra. E aí Jesus diz para ele, vai, teu filho vive. Só falou isso, Jesus, vai, teu filho vive. O homem creu nessa palavra e partiu. E quando ele já descia, ele encontra os seus serviçais ali e dizem, olha, seu filho está vivo. Mas quando que isso aconteceu? Aí eles falaram o horário e ele viu, olha, foi na hora que Jesus falou e ele glorificou a Deus ali por aquilo que tinha feito. Né? Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisa hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Então, assim, é importante, Léo, a pessoa ter fé. Aquele homem, ele pediu
para que Jesus o acompanhasse, porque ele cria que aquele homem que operava milagres, se ele tocasse no filho dele, o filho ficaria curado. Mas Jesus mostrando novamente que ele é Deus. E o Evangelho de João dá essa ênfase, que Jesus é Deus. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, tanto que ele operou uma cura a 26 quilômetros de distância. Isso é maravilhoso. E aí ele creu, ele e toda a sua família. É engraçado que no verso 47, aquele homem roga para que Jesus fosse até lá com ele. Né? Ele queria a presença de Jesus lá, para ver a cura pessoalmente. Ele queria ver o seu filho curado pessoalmente, né? Com a presença física de Jesus ali. Mas a forma que Jesus responde para ele, né? Se porventura não virdes os sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E aí o oficial, ouvindo isso, acredito que teve o sentimento de fé nele e acreditou que Jesus poderia curar mesmo de longe. E aí ele rogou: Senhor, desce antes que meu filho morra. Aí Jesus disse: vai, teu filho vive. E aí o homem não insistiu mais. Né? Ele creu. O homem creu. O Senhor disse para ele: vai, teu filho vive, e ele foi embora. E chegou lá, o filho dele de fato estava vivo. Né? Eu acho interessante desse ensino é que nós não precisamos ver o milagre para crermos, que foi o que Jesus falou. Vocês precisam ver para crer, mas nós precisamos crer para aí sim ver o milagre acontecer. Né? Agostinho ele diz assim, olha, a fé é crer naquilo que não se vê, e a recompensa dessa fé é ver aquilo em que se crê. Né? Um ensino maravilhoso para nós. Nós temos que crer, e aí sim o milagre vai acontecer. E o capítulo se encerra no verso 54, dizendo que a cura dessa criança, do filho desse oficial, foi o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Então, aqui encerra, Léo, e eu quero deixar só uma palavra para os irmãos, que nós vimos alguns encontros importantes nesse capítulo. A mulher samaritana, que teve a sua vida transformada, foi usada como evangelista, né, conseguiu anunciar Jesus naquela cidade, e muitas pessoas foram impactadas e também reconheceram Jesus como o seu Salvador, como Cristo, o Messias, vindo de Deus. E também esse oficial do rei, que creu na palavra do Senhor, a bênção foi operada na sua casa, e não somente ele creu, mas toda a sua casa também creu em Jesus, o nosso Salvador. Amém? Amém, meus irmãos. Então, encerramos mais esse estudo, capítulo 4 de João, e na próxima vez estaremos aqui reunidos novamente, estudando o capítulo 5. Um forte abraço aos irmãos, que Deus abençoe, uma boa semana para todos. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. Reformando discípulos para a glória de Deus.